Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pastor Moisés falando em testemunho. Testemunho é sempre bom falar, né? Ontem, lá na casa do missionário Carlos, aceitou a Jesus a tia e a sobrinha de 18 anos. Foi bênção, amados. Foi algo assim maravilhoso, porque foram duas almas ali ontem que aceitaram Jesus. Então, nós vamos, antes de começar, eu só gostaria de falar aqui de algumas obras. A primeira é o nosso livro, Libertos de uma Prisão Invisível, em parceria junto com a SBB. Nós fizemos esse livro aqui, que, conforme o pastor Moisés falou, a gente trabalha no ministério que a gente trabalha com o pecado sexual. Cristãos, infelizmente, nós não éramos para trabalhar, né, com esse assunto, mas infelizmente nós trabalhamos. Então, esse livro aqui não é só para quem está na compulsividade, não é só para quem está com a problemática. Você que é pai, você que é mãe, esse livro vai te ajudar bastante. E você que é líder, você que é pastor, esse livro aqui vai te ajudar também. Nós temos aqui também Despertando o que há de melhor em sua esposa. Olha que interessante. Você que é marido aí, você vai ler esse livro e vai despertar o que tem de melhor na sua esposa. E para esposa, ó, já estou olhando ali os casais, um olhando para o outro ali, ó. Aí, ó. Agora, despertando o que há de melhor em seu marido. Agora é recíproco. Agora os maridos olham para as esposas, né? Esse é um kit aqui que nós estamos... Esse kit aqui custa R$ 59,90, mas hoje nós vamos fazer Nós tínhamos combinado um valor, mas pelo fato de nós estarmos aqui na agência missionária, R$ 39,90. Hoje, se você quiser adquirir esses 3 livros aqui, vai ser bênção na sua vida e vai ajudar o nosso ministério. Amém? Sem mais delongas, vamos para a palavra, que é o mais importante. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por esse momento aqui, Pai. Esse momento precioso de estar compartilhando a Tua palavra. Papai, eu quero te pedir perdão por algum pecado que eu cometi por palavras, por atos, por pensamentos. Pai, Tu sabes que eu não tenho nada para oferecer aqui, mas pela Tua misericórdia, Tu podes me usar hoje, conforme a Tua vontade. Que a Tua voz, que a Tua palavra seja prevalecente aqui. É assim que eu te peço e te agradeço. Amém. Amados, nós vamos lá em Lucas, capítulo 8, passagem muito conhecida, a partir do versículo 38 e 39, porque nós temos pouco tempo para nós resumirmos aqui. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 38 e o 39. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. O contexto aqui é do jovem endemoniado. Esse jovem, ele estava com a legião de demônios. Ele ficava nos sepulcros, acorrentado. Ele se cortava. E quando Jesus passou, quando ele viu Jesus, se prostrou. O inimigo se prostrou. E quando nós sabemos onde Jesus está, o inimigo tem que se prostrar mesmo. O inimigo não tem vez nas nossas vidas. E aí ele falou: o que queres comigo, ó Jesus? E Jesus foi lá para resumir aqui a história, expulsou o demônio. Mas eu queria trazer algumas aplicações do versículo 38 e 39. Nós poderíamos trazer várias aplicações aqui, mas eu quero trazer 3 aplicações que vai servir para nós aqui. Deus vai falar conosco. Aquele jovem endemoniado, depois que ele foi curado, ele virou um grande missionário. E aí, antes dele virar um missionário, ele perguntou para Jesus: eu quero ir contigo. E Jesus falou: não. Volte para casa e conte o quanto Deus fez na sua vida.
A pergunta é, por que Jesus não deixou ele ir? Pastor Moisés. Por que Jesus não deixou aquele jovem que já estava curado ir com ele? Será por que Jesus não deixou? Imagine, se ele fosse com Jesus, ele seria um discípulo. Olha o testemunho desse homem. Imagine aqui, vamos conjecturar aqui, talvez eles teriam um livro aqui, falando sobre a trajetória dele, o quanto que ele sofreu antes de conhecer Jesus. Não seria bênção para nós? Tem um livro daquele jovem. Ou imagine aquele jovem indo com Jesus, sendo discípulo e pregando o evangelho, e as pessoas sendo curadas, sendo transformadas. Agora a pergunta que não quer calar: por que Jesus não deixou aquele jovem ir? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Por que Jesus não deixou ele ir? Se fosse nos dias de hoje, aquele jovem curado, ele já ia virar um pregador. Vamos lá. Você vai virar um pregador, você vai viajar Brasil e o mundo afora. Mas Jesus não deixou ele ir. Primeira aplicação que nós tiramos nessa passagem aqui, talvez o texto não afirma, mas acredito que era o tempo, não era o momento. E hoje nós vivemos uma geração fast food, querendo as coisas para ontem. Mas não é o momento de certas decisões. Às vezes Deus não vai nos levantar, não é o momento. E pela nossa emoção, nós vamos lá, nos auto-levantamos, baseado na emoção, porque esse jovem, ele estava completamente na emoção ali. Nossa, eu fui curado, então eu posso ir com Jesus, porque ele, com certeza, ele escutou a história de Jesus, dos discípulos. Ah, você é mais um discípulo, eu quero ir contigo, Jesus. Mas Jesus falou: agora não, vai para casa. Então, muitas das vezes, o tempo, ele é muito importante nas nossas vidas. Eu não sei vocês, mas eu já tomei várias decisões que não era o tempo de Deus. Baseado no quê? No coração enganoso. E o detalhe, que muitas das vezes o nosso coração é enganoso e a gente até é espiritual, pastor Paulo. Nossa, é de Deus. Aos olhos naturais. Mas ele poderia ir com Jesus. Era endemoniado, foi liberto, estava curado. Por que ele não foi com Jesus? É de Deus a tua ida. Mas não era o tempo para ele ir com Jesus. Segunda lição que nós tiramos aqui: nossa casa é um campo missionário. Olha o que Jesus falou para ele: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Imagine se ele fosse com Jesus. A família daquele jovem estava completamente arrebentada. Imagine a mãe daquele jovem passando na rua quando ele estava no sepulcro. Imagine, olha lá, olha a mãe do demoniado. Ela de repente seria motivo de chacota. A família daquele jovem estava completamente arrebentada. Imagine as emoções do pai, da mãe, porque ele era conhecido na cidade. Ele ficava nu no sepulcro. E aí, ele foi para onde? Para casa. Ele foi para casa. E o nosso primeiro ministério é a família. E muitas das vezes nós não entendemos isso. Nós não entendemos que tem um tempo. É o tempo? Legal. E a sua casa, como é que está? E a nossa casa, como é que está? Como é que está meu casamento? Como é que está meus filhos? Porque é muito fácil, né, para aquele jovem endemoniado largar tudo na base da emoção. Vamos fazer a obra, vamos pregar o evangelho. Mas Jesus falou: opa, vai cuidar da sua casa primeiro. Vai cuidar da sua casa. Sua casa está precisando de você. E muitas das vezes, baseado na emoção, a gente não prega nem para o vizinho e já quer ir para a África.
A casa está toda arrebentada, quer ir para a Índia. O casamento está todo destruído e quer ir para a China. E esse jovem queria fazer o mesmo. Mas ele foi lá. E através do testemunho dele, a Bíblia não fala o pós, mas ele virou um grande missionário. Por quê? Não foi no tempo dele. Ele primeiro estruturou a casa. Ele primeiro cuidou da família. Só o quê? Só através do testemunho dele. Porque se ele fosse, a família não iria ver o testemunho dele. Não iria ver a transformação. E tem até uma pesquisa, nós já até comentamos uma vez, que fizeram a pesquisa como que as pessoas são alcançadas pelo Evangelho. Aí tem lá, colocaram TV, colocaram rádio, colocaram pregação, e 70% uma família aceita Jesus com um testemunho de quem? De quem está dentro de casa. Porque fulano era assim, hoje era assado. Através do testemunho, eu quero isso. Porque quem conhece a gente, amados? Quem conhece a gente? Nossa família. Quem está ali todos os dias conosco. E quando eles veem a transformação, fulano era assim, e hoje é assado, não tem como a pessoa não se impactar. A terceira aplicação que nós tiramos dessa ministração aqui é o discipulado. Era o tempo? Não. Foi para casa? Chegou na família? Foi testemunho? Ok. E aí? Quem discipulou esse jovem, pastor Eli? Quem discipulou esse jovem demoniado? Porque ele estava completamente demoniado, ele não sabia nada, foi para casa, testemunhou. E quem cuidou desse jovem? O que tem de missionário arrebentado no campo missionário, vocês não têm noção. A gente faz um trabalho, conforme eu falei, na luta contra o pecado sexual. Eu vou citar 2 exemplos, lógico, eu não vou citar nomes aqui. 2 missionários que a gente cuida. Um está no Nordeste, completamente arrebentado, mas está no campo missionário. Imagine como é que esse jovem está. O outro está na Amazônia, no pecado sexual. Como que esses 2 jovens estão no campo missionário? Esse é um momento aqui de reflexão. Porque não é simplesmente ir para o campo missionário. Tem que preparar. E nós, pastor Eri, está organizando a UGEM aqui, principalmente com um curso para preparar o missionário para ir para o campo. Porque no campo não é brincadeira. E eles pediram ajuda, pediram socorro, esses 2 jovens. Um completamente viciado na pornografia, problema com a homossexualidade. O outro na pornografia, no pecado sexual. E aí, quem está cuidando deles? Quem está cuidando deles? Para finalizar, Jesus tem o tempo para nós, o tempo vai, amados e amadas, vai chegar o tempo para nós. Você que anseia pelas missões, vai chegar o tempo, se você anseia em ir para o campo, vai chegar o tempo, né? Mas primeiro é a casa. Primeiro a casa tem que estar organizada. Porque ir para o campo com a casa arrebentada, você vai ser arrebentado, a casa vai continuar arrebentada. E o que é que vai trazer? Vai trazer honra ao Senhor Jesus? Não vai. Mas fulano não foi para o campo missionário? Não foi levar a palavra de Deus? E como é que está a família dele? Pastor Eri sugeriu na quarta-feira, está às 18 horas aqui, né? Para fazer um gabinete com quem deseja. E nós também, nós estamos disponíveis. Você que tem problema nessa área, na área sexual, se você... Daniel, mas eu tenho vergonha. Entra no nosso site lá, www.prisãoinvisível.com.br. Amados, eu queria estar aqui pregando vitória, mas Deus não me incumbiu isso. Eu gostaria tanto dos irmãos estarem dando glória, estão dando aleluia, mas Deus não me incumbiu isso. E se eu não pregar isso,
Ele vai me cobrar. Porque vocês não têm noção como está a igreja. O maior problema na igreja hoje de escândalos é na área sexual. Infelizmente, muitos. E eu falo missionário, mas é a igreja em geral. O negócio está feio. A gente sabe a quantidade de pessoas que entram em contato conosco no meio da semana. Pessoal querendo tirar a própria vida, casamentos sendo destruídos, saúde física, saúde emocional completamente arrebentada. É por isso que nós estamos aqui, para cuidar, para discipular. Você que de repente precisa, nós estamos disponíveis para te ajudar, porque Jesus está voltando. O escritor de Hebreus fala lá, Hebreus capítulo 12, que sem santidade nós não vamos ver o Senhor. E por muito tempo a igreja jogou para debaixo do tapete, até comentei isso lá no simpósio, jogou para debaixo do tapete esse tema que ninguém quer falar. Por muito tempo a igreja jogou para debaixo do tapete, mas é como se Deus estivesse levantando esse tapete agora, expondo toda a imoralidade no meio da igreja, porque Ele é santo, Ele quer levar uma igreja santa, uma igreja imaculada, e Jesus está voltando. E sem santidade nós não vamos ver o Senhor. Daniel, e que história é essa? E você falando sobre santidade, e você? Amados, todos os dias, eu e minha esposa nós oramos. Senhor, que nós não venhamos a cair naquilo que nós pregamos. O ouvido mais próximo aqui é o meu. Eu não estou imune, ninguém está imune. O ouvido mais próximo aqui é o meu. Então, para não passar, quem estuda, Daniel, pregando sobre santidade, nós pecamos. A grande diferença é que, pela misericórdia de Deus, algumas áreas nós já vencemos. E estamos vencendo. Mesmo porque o apóstolo Paulo fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Todos os dias nós temos que vigiar. Todos os dias, sem exceção. Se nós não vigiarmos, eu tenho certeza da minha queda. E o que o inimigo quer? Fazer igual o que fez com o jovem endemoniado. De alguma forma, desonrar o nome do Senhor Jesus. Imagine, né? A gente caindo nesse pecado. Que autoridade que nós teríamos em ter para falar? E eu peço oração para vocês, porque esse é um tema muito, mas muito pesado de se falar. Mas Deus nos incumbiu de estar falando, e eu peço oração porque o inimigo não quer que fale sobre esse assunto, mas é necessário. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.